trecho da palavra do Senhor, que está no Evangelho de João, no capítulo 13. No Evangelho de João, no capítulo 13, eu vou ler a partir do verso 34. Vou repetir. Lerei em João capítulo 13, a partir do verso 34. Diz assim a palavra do Senhor: Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros. Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Simão Pedro perguntou a Jesus: Senhor, para onde é que o Senhor vai? E Jesus respondeu: Você não pode ir agora para onde eu vou. Um dia você poderá me seguir. Pedro tornou a perguntar: Senhor, por que é que eu não posso segui-lo agora? Eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Está mesmo? Perguntou Jesus. Pois eu afirmo a você, e isto é verdade: antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Eu aproveito e leio um outro trecho do sermão escatológico de Jesus, que está em Mateus capítulo 25, e quando ele começa a falar sobre a separação entre salvos e não salvos, e então ele diz assim, a partir do verso 31 de Mateus 25: Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, adoeci e me visitastes, estava na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E respondeu-lhe-ás o rei: Em verdade vos digo, sempre que o fizestes a um desses meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Amém. Pai, eu sei que Tu nos dás a palavra para que sejamos fortalecidos nela, embasados nela, que ela nos sirva como lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. E a nossa oração, Senhor, é que a Tua palavra faça sentido para nós hoje, conforme a envias e para o que a envias.
que teu nome seja glorificado, que nós sejamos tocados e transformados pela verdade do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer as nossas limitações, as nossas dificuldades. E leva-nos, ó Deus, na direção, ao lugar e na condição que queres que nós estejamos. Tão somente, Senhor, ser propício a nós. Sonda os nossos corações e molda-nos à tua vontade. Venha o teu reino e que seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como ela é nos céus. Nós oramos com gratidão, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Queridos, lembro-me do relato de Gênesis, capítulo 3, no versículo 12, quando Adão, ele transferiu ou tentou transferir a responsabilidade do seu erro a Eva, dizendo: foi ela quem me deu o fruto e eu comi. Ou tentou transferir sua responsabilidade também a Deus, dizendo: a mulher que tu me destes. E a Eva tenta transferir a responsabilidade à serpente, dizendo: olha, foi a serpente que me enganou e eu comi. O fato é que, no frigir dos ovos, nós somos sempre os últimos dos culpados. Tentamos sempre transferir a nossa culpa. Tentamos sempre mudar para que o outro tenha a culpa, quando nós mesmos deveríamos assumi-la, quando ela pertence a nós. No reino de Deus não tem inocentes. No reino de Deus tem pecadores perdoados. E o princípio do perdão, ou para entrar no reino de Deus, quer dizer exatamente: arrependei-vos e crede, para que sejam perdoados os vossos pecados. Então já é estabelecido que precisamos assumir nossa culpa. E não é a nossa parcela de culpa, é a nossa culpa. A Eva, claro, transfere a responsabilidade para a serpente e toda a humanidade ficou doente, ficamos todos doentes. Desde aquele dia, todos nós estamos enfermos, a ponto de a Bíblia dizer, em Romanos 3, versículo 10, que não há um justo sequer. E então Jesus, ele propõe, e não só de palavras, porque ele o fez na carne, as fórmulas divinas para a cura dessa humanidade doente e adoentada pelas chagas do egoísmo, do orgulho, da autossuficiência, da inveja, da arrogância, do egocentrismo, quando eu, e não há nada além ou acima, ou nada que possa estar sobre o meu eu. A dominação do outro, seja por violência ou por consciência, adoecemos. E Jesus nos propõe:
Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isaías 53 nos lembra que Ele nos cura as chagas e nos cura da doença, e nós pensamos sempre que Ele nos cura das enfermidades do corpo e esquecemos que de fato a cura do Senhor Jesus, ainda que possa curar integralmente a nossa vida, é livrar-nos da doença que desde o início da humanidade insiste, persiste, domina, nos levando a situações das quais nos arrependemos muitas vezes, nos desesperamos e precisamos encontrar um ambiente de cura. E parece que Jesus propõe um ambiente de cura a partir dele, mas em nós mesmos. Não centrado em nós, mas em nós. E quando nós lemos no sermão escatológico de Jesus, ele está em Mateus 24, Mateus 25, ele está falando sobre a doutrina das últimas coisas. E nesse texto que nós lemos então do Mateus 25, ele está falando que quando vier, abordando exatamente a sua volta e o que ele olhará nas últimas coisas, na doutrina das últimas coisas. Então a Bíblia diz que então quando ele vier com seus anjos, ele se assentará no trono de glória, e agora o texto diz que ele será o rei, e é isso que o verso 34 diz, que então ele se assenta como rei no trono de glória e começa a julgar as nações. Agora veja só os critérios que ele coloca para esse juízo e quais são as observâncias que ele diz. Ele diz: vinde a mim, bendito de meu Pai, para possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque vocês, benditos de meu Pai, foram solidários. Porque vocês retomaram uma humanidade na qual foram criados antes. Porque vocês foram de fato humanos. Então venham e entrem, porque vocês se encontram na condição que o Pai os criou mesmo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Porque vocês usaram de solidariedade. E vejam bem que Jesus estabelece no aspecto da solidariedade atos pontuais, humanos e necessários na nossa caminhada. Ele diz: eu tive fome e deste de comer. Pontual, uma ação pontual. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Também um ato pontual, uma ação pontual. Eu era forasteiro e vocês me acolheram. Vocês observaram o meu frio. Vocês observaram a minha solidão. Vocês observaram a minha condição e me acolheram. Eu estava preso e vocês me viram. Não me marginalizaram. Não me deixaram abandonados. Ainda
na condição de prisioneiro. Mas quando Jesus fala, eu estive doente, provavelmente a maioria de nós iria pensar que ele estaria dizendo, eu estive doente e vocês me curaram. Mas Jesus não usa essa expressão. Talvez alguns possam usar, talvez alguns queiram usar. Mas Jesus diz, eu estive doente e vocês foram me visitar. Por que Jesus não diz, eu estive doente e vocês me curaram? Por que Jesus não diz, eu estive doente e vocês foram lá e me levantaram do leito e declararam, olha, sejam curados? Por que Jesus afirma que então para esses ele dirá, eu estive doente, vocês me visitaram? Por uma razão, irmãos, Deus só cobra de nós aquilo que nos é possível, que nos é humano, que é próprio da nossa humanidade. Curar é com Ele, mas atender a necessidade do enfermo é humano, é nosso. E ainda que alguns queiram afirmar que tem em si mesmo a capacidade de curar, Jesus é claro ao dizer que o que Ele requer de nós, na enfermidade do irmão, na enfermidade do outro, é que o outro não fique só na sua enfermidade, que a nossa humanidade se ajunte com aquele outro irmão que padece. Então, naquele dia, Jesus estará olhando para a capacidade solidária de ver o outro, de abraçar o outro, de sentir com o outro, de se importar com o outro. E essa é a chamada dos salvos, dos cristãos, dos que se envolvem com o reino de Deus. E essa é a primeira fórmula que Jesus propõe, então, para que na caminhada do reino, para que se estabeleça o reino, para que o reino realmente cresça e propaga no meio de nós, em nós e através de nós, é que nós sejamos humanos, é que nós sejamos gentes, é que nós paremos de lançar responsabilidade sobre outros, ou de lançar culpa sobre outros, e assumamos nossa própria responsabilidade como humanos, como gente que somos. Perdeu-se isso logo no início. A Bíblia diz que Adão e Eva estavam nus, e a princípio não se importavam, mas quando perderam a referência da sua própria santidade, da sua própria idoneidade no Senhor, por causa do pecado, perceberam que também não poderiam estar mais tão juntos um do outro, sem se envergonharem, sem sentirem que o outro era diferente. O pecado nos torna diferente. O pecado nos separa não só da comunhão com o Senhor, mas nos separa do outro, nos distancia. E então Jesus propõe que os seus filhos sejam solidários, e que vivam essa solidariedade, e que vivam esse cuidado, e que são esses que receberão a palavra, vinde a mim, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino eterno que vos está reservado desde a fundação do mundo. Por quê? Todas as vezes que vocês fizeram isso a um dos pequeninos, a um dos meus irmãos, desde o menor, vocês fizeram a mim. E provavelmente Jesus nos lembra sobre um segundo aspecto
da nossa humanidade que precisa saltar. Na primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 8, então a Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Porque a própria expressão do amor, o entendimento do amor, a própria necessidade de amar, a própria capacidade de amar nos vem da própria ação divina sobre toda a humanidade. Amor essencial, um sentimento essencial para o convívio da humanidade, para o ser humano. Houvesse tirado toda a capacidade de amar ou de viver afetivamente, não conseguiríamos sequer existir. E nesse segundo momento, então, Jesus, ele nos faz lembrar. Naquele momento de João capítulo 13, ele começa a falar da sua morte, e era algumas horas antes dele ser preso. Então ele começa a falar que chegaria o tempo, o momento já havia chegado, na verdade, em que ele seria separado. Mas ele não fala sobre a sua dor, ele não fala sobre o sofrimento, ele não fala sobre a angústia, ele não fala de si e daquilo que ele iria sentir a partir daqueles momentos, mas ele começa a falar, no capítulo 13, ele começa a falar então que havia uma glória, que chegava o momento em que o Filho do Homem seria glorificado e que ele já estava sob essa ambiência da glória, de ser glorificado. Não há uma preocupação em falar sobre a sua dor, mas falar sobre o resultado. Isaías capítulo 53 fala que então ele verá o resultado do seu sofrimento e se alegrará. Na carta aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 6, no verso 6, quando o apóstolo Paulo vai falar da sua abnegação e daquilo que é vivido no seu ministério, entre outras afirmações, ele diz que ele vivia por aqueles irmãos um amor não fingido. E o que seria esse amor não fingido, não é mesmo? Quando Jesus vai falando sobre a sua partida, e então o apóstolo Pedro diz: Senhor, mas para onde é que o Senhor vai? E então Jesus diz: para onde eu vou você não pode ir agora, depois você vai. E então ele diz: mas por que eu não posso ir agora, Senhor? Nós estamos todos prontos a morrer por causa do Senhor. E então Jesus diz: está mesmo? Pois eu lhe digo que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Antes que o sinal soe, você me negará 3 vezes. Com certeza Pedro não estava vivendo um amor fingido. O amor de Pedro na sua declaração não era um amor fingido, mas era um amor não dimensionado, era um amor superdimensionado. Provavelmente, o mesmo amor que nós dizemos, provavelmente o mesmo amor que nós manifestamos, provavelmente as mesmas palavras que a gente usa sistematicamente ou continuamente em muitas situações. Na maioria das vezes, um amor dito com toda a profundidade, mas sem dimensionar aquilo que realmente é. Muitas vezes equivocados. E quanto a isso, a declaração de Pedro é bonita.
e profunda, enquanto o momento não exige abnegação. Enquanto o momento não exige o negar-se a si mesmo e tomar a cruz. Não um questionamento sobre a qualidade do amor de Pedro, mas apenas uma palavra para que ele pudesse compreender, então, que o seu amor, ou a sua declaração de amor, ou a sua forma de amar, estava baseado em bases inadequadas, estava fundamentado em bases que não fazem sentido e que não resistem. Vivemos em face de um amor frágil, muitas vezes inconstantes e sem possibilidade de ser usado como medida, muito menos como referência. O pecado tirou da gente a capacidade de amar de forma perfeita. O pecado tirou da gente a capacidade de amar da forma como Jesus diz, lá em João capítulo 3, versículo 1, quando a Bíblia afirma que Ele amou e amou até o fim, ou de forma perfeita. O pecado tirou da gente a capacidade, não só nos separou, mas também, na verdade, Ele tirou da gente essa capacidade de sermos perfeitos na forma de amar. Então declaramos o amor perfeito, mas não vivemos o amor perfeito. Declaramos um amor profundo, mas não vivemos um amor profundo. Declaramos com sinceridade, mas não entendemos com perfeição aquilo que somos e aquilo que verdadeiramente nós sentimos. Assim como Pedro: Senhor, nós vamos com o Senhor até a morte. Até que o nosso amor nos confronta com a gente mesmo. E então, um amigo nosso, um irmão, Dr. Levi Júnior disse para a gente alguma vez que tudo o que fazemos e as pessoas com quem nós nos relacionamos são a partir dos nossos interesses. E de verdade, são a partir dos nossos interesses. E Jesus muda então o ponto de referência. Ele então traz um outro ponto, dizendo: olha, um novo mandamento eu dou a vocês. E por que o novo mandamento? Qual é o velho mandamento? Qual é o mandamento antigo para que haja um novo? Baseado no Antigo Testamento e baseado no Pentateuco e baseado também na cultura dos judeus, um jovem repete esses mandamentos que Lucas narra no capítulo 10, no verso 27 do Evangelho. Então a resposta que Jesus obtém é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E todos os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, trazem essa mesma expressão, essa mesma ideia antiga, colocada na tradição e, é claro, na cultura, de que os dois maiores mandamentos que se formaram, traziam num só, era esse mesmo: amarás o Senhor teu Deus e amarás o próximo como a ti mesmo. E nestes mandamentos, a referência então do amor sou eu, a ti mesmo.
Então eu vou amar o outro a partir de mim. Eu sou a referência de amor, eu sou a referência de relacionamentos. E quando nós olhamos para a nossa referência de relacionamentos, queridos, percebemos que não deu certo. Percebemos que a nossa maldade nos tornou orgulhosos, nos tornou presunçosos, nos tornou arrogantes, nos tornou invejosos, nos tornou aquelas pessoas egoístas. Então nós amamos orgulhosamente, nós amamos com arrogância, nós amamos com inveja, nós amamos a partir do nosso pecado, da nossa condição de egoístas, e o nosso amor vai estar baseado a partir de nós mesmos, nessa condição existencial que não nos deixa, na verdade, sermos perfeitos nessa capacitação, ou nessa capacidade. E percebemos que neste mandamento não deu certo, que a partir de nós mesmos não deu certo, porque quando nós amamos a nossa esposa, a partir de nós mesmos, nós vamos dizer a ela que tem que ser do nosso jeito. Nós vamos dizer para os nossos filhos que é do meu jeito. E a nossa esposa vai dizer para a gente resistentemente que é do jeito dela. E cada um separado por causa da própria maldade, então diremos que as coisas precisam ser do nosso jeito. A referência, sendo eu mesmo, é uma referência imprópria, é uma referência injusta, e é uma referência em bases que não são sólidas. Quando nós dizemos que e somos a referência nesse amor, nós vamos você vai querer dominar sua esposa, vai querer dominar seus filhos, vai querer comandar seus amigos, vai querer exercer controle por influência a partir de si mesmo, vai brigar para manter seu ponto de vista, vai matar para que domine a sua religião, e se não matar por violência, vai matar pela indiferença. Quando é a partir de nós mesmos, você vai querer que a roupa seja como a sua, que o estilo musical seja como o seu, que os gostos das outras pessoas sejam como o seu gosto, porque é a partir de você mesmo. E é por isso que nós afirmamos, queridos, e com toda convicção, de que todo divórcio, toda separação, a raiz dele é o pecado, e que nós precisamos tratar sério com o pecado, e que nós precisamos tratar sério com essa referência. Se não tratarmos sério com aquilo que nos separa, se não tratarmos sério com aquilo que nos torna diferentes, se não tratarmos sério com aquilo que nos torna arrogantes, orgulhosos, presunçosos e invejosos, o mundo vai ter que girar à nossa volta. As pessoas terão que pensar como a gente, e se não pensar como a gente, estarão fora do nosso relacionamento. Este é o amor a partir de nós mesmos. Nessa condição, você vai querer que a sua posição política seja a dominante. E só vai servir para andar com você aquelas pessoas que pensam debaixo do seu pensamento. Judas não andaria com você. Você não assentaria na mesma mesa do que Judas, e nem seria capaz de amar um homem que se veste como uma mulher, ou vice-versa, porque é a partir de você mesmo. O outro
Só pode ser o outro se for a partir de você mesmo. Jesus chega, come com Zaqueu, recebe o leproso, fala com a prostituta, coloca consigo à mesa um publicano, pecador chamado Mateus e um ladrão chamado Judas. É o que a Bíblia diz em João capítulo 12, versículo 6. Porque ele amou o outro, simplesmente por ser o outro, e não por querer que seja igual, mas por ser humano. Por ser humano. A gente vive um tempo de um distanciamento que chamam de distanciamento social por causa de um vírus. Mas esse distanciamento é mínimo, não é nada com relação àquilo que verdadeiramente nos separa, nos distancia, nos torna impróprios para vivermos uns com os outros. Jesus nos chama para dizer: olha, um novo mandamento eu vos dou, é que vos ameis, não mais a partir de vocês. Vocês não são referências de amor, e vocês não são referências para amar. É que vos ameis, não mais a partir de si mesmos, mas que vos ameis como eu amei vocês. A referência agora de amor é Jesus. É Cristo. A referência de amor agora é essa, em que Jesus diz: vinde a mim, benditos, e recebei por herança o reino eterno que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque eu era um forasteiro que vocês nem sabiam quem eu era, nunca haviam me visto, mas vocês me acolheram. Eu era um faminto que vocês não sabiam quem, mas vocês alimentaram. Eu era um sedento que vocês não sabiam nem mesmo a origem dessa sede, mas vocês saciaram. Eu era um prisioneiro marginalizado, mas vocês não se importaram e me assistiram. Vinde a mim, porque vocês não me colocaram fora da vida de vocês, apesar da minha indignidade, porque todas as vezes que vocês acolheram um desses que vocês mesmos consideravam indignos, vocês me abençoaram e receberam a mim. E por isso o reino é de vocês, porque vocês aprenderam a amar a partir do Cristo. Vocês aprenderam a conviver com a sua esposa, com a sua família, não a partir de vocês mesmos, mas a partir do Cristo. Vocês aprenderam a conviver com seus colegas de trabalho, com seus amigos, não a partir dos seus gostos e pretensiosidades, mas a partir do Cristo. Porque vocês aprenderam que o amor, que o outro, na verdade, o amor ao outro supera a todas as diferenças que possam existir, porque a multidão dos pecados são cobertos pela graça do amor de Deus. Mais do que nunca a igreja, mais do que nunca o povo, precisa parar de olhar para si mesmos e olhar para o Cristo. E ter como referência o Cristo. E dizer: venha o teu reino, e seja feita a tua vontade. Que o mundo receba o amor do Senhor, não a partir da minha dignidade para pregar o Evangelho, mas a partir do amor do Senhor.
onde não há indiferença, onde o reino é para todos, onde o doente é assistido, onde o preso é olhado, onde o faminto é saciado, onde a dor é visitada. Nós falamos em comunidade, e nos lembra o pastor Ed Renekiewicz, que comunidade não é todo mundo ter a mesma coisa, mas que no socialismo de Jesus é que ninguém tem falta. O ser humano é humano. Venha o teu reino. Se você conseguir olhar e entender, querido, que não é do seu jeito, se você conseguir olhar para você mesmo e ver egoísmo, ver orgulho, ver dominação do seu jeito, se você tem dito para sua esposa que é do seu jeito, se você, esposa, tem dito para o seu marido que é do seu jeito, se você tem obrigado os seus filhos dizendo é do meu jeito, esquece isso. Diga do jeito de Jesus, é no amor de Jesus, é servindo a Ele que eu vou abençoar a humanidade, é servindo a Ele que vou ser diferente, é servindo a Ele que eu realmente vou ser bênção nessa vida. Eu quero convidar você, nessa noite, a olhar para si mesmo, a olhar para a sua realidade. A olhar se hoje você tem sido um dominador de pessoas a partir de você mesmo, ou se você tem derramado o amor de Cristo de fato. Talvez hoje você precise se colocar naquela condição em que Jesus está dizendo nos últimos dias, não é? Venha para possuir por herança o reino eterno que está reservado desde a fundação do mundo, porque você foi humano, porque você soube assistir, porque você soube amar a partir de mim mesmo, e não a partir do seu ego. Talvez essa noite seja uma noite propícia para você abraçar a sua esposa, seu marido, e dizer: Senhor, me ensina a amar esse homem à maneira do Senhor, me ensina a amar essa esposa à maneira do Senhor. Talvez seja hoje a noite que você vai à porta do quarto do seu filho e dizer: Senhor, me ensina a amar esse filho à maneira do Senhor. Talvez você hoje à noite que você vai se levantar e lembrar de um amigo, de um ex-amigo com quem você está magoado e esqueceu de perdoar e nem quer perdoar, para dizer: Senhor, não é do meu jeito, é do jeito do Senhor, me ensina a perdoar esse meu ofensor à maneira do Senhor. Talvez você hoje à noite, que você vai se lembrar de pessoas feridas, de quem você guarda mágoa, para dizer: não é do meu jeito, é a maneira do Senhor. Venha o teu reino. Eu quero orar agora. Não é o vírus que nos separa, não é a pandemia que nos separa. Não é. Não é o distanciamento, o isolamento social que nos separa. O que nos separa é o pecado. O que nos separa é não conseguimos amar à maneira de Cristo. É tentar amar à maneira de nós mesmos. Eu quero convidar você a olhar agora para o teu próprio coração. E veja a verdade que Deus derrama sobre ti nessa hora. Tu sabes, Senhor, quem nós somos.
E sabes a maneira como temos insistido em amar, em viver. E nós nos magoamos facilmente, Senhor. Nós nos sentimos facilmente feridos, Senhor. Porque temos perdido a noção do Senhor, de ser a tua maneira, de amar a tua maneira. Os nossos relacionamentos, ó Deus, não são perfeitos. O nosso casamento, Senhor, não é perfeito. Os nossos amigos, Senhor, não são tão amigos assim nada. As nossas feridas não cicatrizam. Porque perdemos de vista, Senhor, a grandeza do perdão e do amor de Cristo, a maneira de Cristo. Oh Deus, perdoa os nossos pecados. Oh Deus, sara a nossa vida, Senhor, sara a minha vida, sara a vida da minha esposa, sara a vida da minha família, Senhor, sara a minha casa, e ensina-me a amar a maneira do Senhor, aos olhos do Senhor, na ambiência do Teu nome, no centro do reino da vontade do Senhor, ó Deus. Perdão porque temos falhado, ó Deus, de sermos à maneira do Senhor. E ensina a gente a descobrir, ó Deus, as maravilhas de amar a Tua maneira, de servir a Tua maneira, de dar-nos a Tua maneira. Para que a nossa família seja melhor e seja curada. Para que a nossa cidade seja abençoada por algo diferente, por um novo mandamento. Para que o mundo veja e saiba que só o Senhor é Deus. Que Cristo vive e reina para sempre. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade aqui na terra, assim como nos céus.